Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Neste tempo de pandemia, neste tempo de tantas inquietações, um abraço a todos os doentes, a todos aqueles que de alguma forma estão a viver momentos de privação e dificuldade, de medo, etc. Nós continuamos no mês de julho a rezar e a meditar no valor do sacrifício de Cristo, olhando para o seu preciosíssimo sangue, para o sangue que o Senhor derramou por nós, tornando-se a vítima inocente para nos salvar. Também continuamos na novena Nossa Senhora do Carmo. Abraçamos todos aqueles que olham para Maria, aquela que do Monte Carmelo protege, ampara toda a humanidade. E também para a família de São Bento, para aqueles que acreditam em São Bento, hoje no 8º dia de oração da novena de São Bento. Nós somos convidados a meditar hoje no Salmo 79. E o salmista canta e grita e diz ao Senhor: Senhor, visitai a vossa vinha. A vinha, neste sentido, significa a casa de Israel, a família dos crentes, aqueles que acreditam. E São João, no Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, diz: Vinde, Senhor Jesus. E como o salmista, vinde visitar esta vinha, abençoar esta vinha para que dê fruto, para que seja liberta e livre de todas as feras, todos os predadores que devoram as uvas. Por isso, a cerca à volta das vinhas, para livrar esta vinha, que o Senhor, com o seu sangue, livre a sua vinha. E diz o salmista, no Salmo 79, Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais qual um rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor, ante Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo trazer-nos a salvação. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos deste a comer o pão das lágrimas e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Arrancaste do Egito esta videira, expulsaste as nações para plantá-la. Diante dela preparaste o terreno, lançou raízes e encheu a terra inteira. Os montes recobriram com a sua sombra, e os cedros do Senhor com os seus ramos. Até o mar se estenderam seus segmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. Por que razão vos destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem? O javali da mata virgem a devasta, e os animais do descampado nela pastem. Voltai-vos para nós, Deus do Universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha, protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes,
e aqueles que a cortaram e queimaram vão perecer ante o furor da vossa face. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus, dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. A leitura breve que nos apresenta, a Igreja nos apresenta para refletir hoje, é tirada da Epístola, da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 17 a 19. Irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz, alegria no Espírito Santo. É servindo a Cristo, dessa maneira, que seremos agradáveis a Deus e teremos a aprovação dos homens. Portanto, busquemos tenazmente tudo contribuir para a paz e edificação uns para os outros. Como estas palavras de São Paulo estão atuais. Construímos, às vezes, castelos de ilusão, pensando que o reino de Deus se resume a comida, a bebida, a sucesso, ao ter. E São Paulo avisa-nos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós hoje temos um texto de Santo Ambrósio. Ambrósio chamava-se Aurélio Ambrósio, nasceu na cidade de Treves, na atual Alemanha. A Alemanha, o território que tem hoje, é muito recente, perto do ano 339, do século IV. Era filho de uma família católica, embora a liberdade da Igreja era ainda muito recente no Império Romano. A liberdade dada pelo Imperador foi em 313 e ele nasceu em 339. Seu pai era um nobre e exercia a função de governador de uma província que ficava no norte de Itália. Quando seu pai faleceu, a família de Ambrósio mudou-se para Roma. Lá, Ambrósio formou-se em Direito e Retórica. Lá também deu início à sua carreira jurídica. Estando Ambrósio na cidade de Milão, estando-se a preparar para receber o batismo, adulto, aconteceu que o bispo desta grande diocese faleceu. Ambrósio era então catecúmeno, estava-se preparando para ser batizado. Por causa disso, e por ser um bom advogado e funcionário do Império, fez um papel mediador, procurando evitar conflitos na eleição do novo bispo. O bispo era eleito. O povo reunia-se, os cristãos reuniam-se e elegiam. Ele, como estava a preparar para ser batizado, e era um grande advogado, um grande trabalhador do Império Romano, foi como mediador. E o seu discurso foi tão bonito que o povo o aclamou como bispo. E ele então recebeu o batismo, recebeu as ordens e foi logo sagrado bispo de Milão. Foi um homem tremendamente importante. Foi ele o responsável pela conversão de Santo Agostinho. Este santo, com efeito, se converteu ouvindo os sermões e o canto litúrgico criado por Santo Ambrósio. Os livros de Santo Ambrósio que deixou estão preservados. São, na sua maioria, transcrições literais dos seus sermões. Santo Agostinho conta que a fama dos sermões de Santo Ambrósio era enorme. Dizia que o seu tom de voz era marcante e a sua eloquência tocava os corações. Por isso, Santo Ambrósio foi apelidado o apóstolo da amizade.
E Santo Ambrósio deixou-nos hoje um texto para nós refletirmos. E diz assim: Santo é o templo de Deus. O único santo é o templo de Deus. Que vós sois, diz Santo Ambrósio. Nós é que somos o templo de Deus. Portanto, os santos, o único santo é o templo de Deus. Vós sois o templo de Deus. Eu e o Pai viremos e faremos nele nossa morada. Franqueia então a sua porta ao que vem. Abre tua alma, alarga o íntimo da tua mente para veres as riquezas da simplicidade, os tesouros da paz, a doçura da graça. Dilata o teu coração e corre ao encontro do sol, da eterna luz, a que ilumina todo o homem. Esta luz verdadeira brilha para todos, mas se alguém fecha as janelas, priva-se da eterna luz. Assim também Cristo é repelido se fechas a porta do teu espírito. Embora possa entrar, não quer ser inoportuno, não quer entrar à força, recusa-se a usar a coação. Nascido da Virgem, ele saiu do seio, irradiando luz sobre o mundo inteiro, refulgindo para todos. Os que desejam acolhem a claridade inextinguível que noite alguma interrompe. Pois há do sol que vemos diariamente, sucede a noite escura, mas o sol da justiça jamais se põe, porque a sabedoria não sucede à maldade. Depois da sabedoria não vem a maldade. Portanto, a luz trazida por Cristo nunca mais se torna em noite. Feliz aquele cuja porta Cristo bate. Nossa porta é a fé, que, quando sólida, defende a casa toda. Por esta porta Cristo entra. Daí dizer a Igreja no cântico: a voz de meu irmão bate à porta. Escuta o que bate, escuta o que deseja entrar. Abre para mim, minha irmã esposa, minha pomba, minha perfeita, porque tenho a cabeça coberta de orvalho e meus cabelos das gotas da noite. Observa que o Deus Verbo bate à porta, principalmente quando sua cabeça está coberta de orvalho noturno. Digna-se visitar os atribulados e tentados para que não sucumbam às amarguras. A cabeça cobre-se de orvalho e de gotas quando o corpo sofre. Importa, portanto, vigiar para não ficar excluída à chegada do esposo. Se dormes e o teu coração não vigia, afasta-se antes de bater. Se o teu coração está vigilante, bate e pede ser-lhe-á aberta a porta. Possuímos a porta da nossa alma. Possuímos também portais sobre os quais se diz: levantai, príncipes, vossos portais, erguei-vos, portas eternas, e entrará o reino da glória. Se quiseres levantar os portais da tua fé, entrará em ti o Rei da Glória, trazendo a vitória da sua paixão. Tem também portas, a justiça delas. Lemos o que disse o Senhor Jesus por meio do seu profeta: abri-me as portas da justiça. Há quem tenha portas, há quem tenha portais. A essas portas Cristo bate, bate aos portais. Abre então para ele, quer entrar, quer encontrar vigilante a esposa. No fundo, Santo Ambrósio, neste bonito texto, diz-nos que nós somos o templo do Senhor. Nosso coração é o templo do Senhor. Mas tu és livre de abrir ou não a porta do teu coração. O problema não está no Senhor bater à porta. O problema é tu virares a cara para o lado e não fazer de conta que não vês o Senhor. É tu teres uma porta falsa. Há culturas, nós, o povo português, não temos isto, mas em Espanha,
Por exemplo, no sul de Espanha, todas as portas têm uma pequena janelinha, muito pequenina, que o dono da casa abre e, se o visitante for agradável, abre a porta toda, se não, fecha aquela janelinha da porta e recusa a entrada. Todos nós temos esta janelinha da nossa porta de entrada, que às vezes temos-la demasiadamente pregada, fechada, nem sequer vemos quem está do outro lado. Confiamos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Digamos a Deus, nosso Pai, que protege os seus filhos e filhas e não despreza as suas súplicas, e peçamos-lhe humildemente: iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Nós vos damos graças, Senhor, porque nos iluminaste por meio do vosso Filho, Jesus Cristo, concedendo-nos a sua luz ao longo de todo este dia. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Que a vossa sabedoria hoje nos conduza para que andemos sempre pelos caminhos de uma vida nova. Iluminai, Senhor, os vossos caminhos. Ajudai-nos a suportar com paciência as dificuldades por amor de vós, a fim de vos servirmos cada vez melhor na generosidade de coração. Iluminai, Senhor, os vossos caminhos. Dirigi e santificai nossos pensamentos, palavras e ações deste dia, e dai-nos um espírito dócil às vossas inspirações. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Rezemos por todos os doentes desta pandemia, deste vírus, e rezemos também, de modo particular, pelo Presidente do Brasil, o Bolsonaro, que está no 5º dia com o vírus e parece que está a ultrapassar bem. Ele sempre disse que havia um medicamento que já foi descoberto na década de 40 para a malária, que tinha efeitos. Ele está a tomar esse medicamento, mas a Organização Mundial de Saúde recusou-se a dar esse medicamento. E nós rezamos a Deus que esse medicamento tenha efeitos no Presidente do Brasil, porque é um modelo. E nós, como cristãos, temos que abrir a porta à sabedoria de Deus. Deus queira que este medicamento, que o Senhor ajude o Presidente do Brasil e todos os brasileiros a provar ao mundo que, no fundo, tinham razão. E perguntar a todas as organizações de saúde porque é que recusaram esse medicamento, porque muita coisa tem que ser dita depois de passar esta pandemia. Eu rezo do fundo do meu coração para que o Presidente Bolsonaro tenha sucesso, porque no fundo não é o Presidente Bolsonaro, é a humanidade, são os irmãos, é a Igreja. E perguntar, no fundo, porquê é que não deram este medicamento? Não havia razões científicas? Até e recusar, há razões científicas e dar já não há. Nós muitas vezes temos que nos interrogar sobre muita coisa que à nossa beira está a passar. Que Deus ajude. Este é o 5º dia. Parece que está muito bem a tomar o dito medicamento. Deus seja louvado e Deus queira que possa surgir a esperança e deixarmos de viver neste pavor, neste medo, porque Deus tem sempre uma porta. O importante é abrir essa porta, e há pessoas que são especialistas em fechar portas. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hoje celebramos o 8º dia da novena de São Bento. E São Bento fala-nos da porta. Na regra,
fala assim: ponha-se à porta do mosteiro um ancião prudente, que saiba receber, transmitir o recado e cuja maturidade não lhe permita vaguear. O porteiro deve ficar alojado perto da porta, a fim de que os que chegam encontrem-no sempre presente para os atender. Logo que alguém bater ou um pobre chamar, ele responderá: deu graças. Como toda a mansidão oriunda do temor de Deus, responda com presteza a favor da caridade. Se o porteiro necessitar de auxiliar, seja-lhe encaminhado o irmão mais moço. Se possível, o mosteiro deve ser construído de tal modo que todas as coisas necessárias, isto é, água, moinha, horta, oficinas e diversos ofícios, exerçam-se dentro do mosteiro, a fim de que não haja necessidade dos monges saírem e andarem fora, o que de nenhum modo convém às suas almas. Queremos que esta regra seja frequentemente lida na comunidade para que nenhum irmão se desculpe sob o pretexto da ignorância. E esta recomendação de São Bento para os nossos dias tem muito valor, tem muito significado. Queremos que se abra a porta à ciência, à sabedoria de Deus, e que certos argumentos sejam colocados no seu lugar. Portanto, a Igreja, os cristãos, têm que abrir a porta do seu coração. Mas também têm que estar disponíveis para receber, mas também saber quem recebe. Neste terceiro dia também da novena de Nossa Senhora do Carmo, nós rezamos: Virgem Santíssima do Carmo, que visitaste vossos filhos carmelistas no Monte Carmelo, consolando-os, dando-lhes graças abundantes, visitai também as nossas almas, ajudando-nos a fugir do pecado e a praticar com amor as obras da misericórdia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, com a graça de Deus, e não nos esqueçamos de abrir a porta do nosso coração, porque nós somos o templo do Senhor. Mas também, no Salmo, também pedimos para que o Senhor proteja a sua vinha dos inimigos, das feras, dos animais ferozes, etc. Desejo a todos bom dia, que o Senhor nos ajude.